Boa noite. Boa noite. Há 3 dias das eleições, os presidentes do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral se reúnem com observadores internacionais. O Datafolha divulga uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente. 7 candidatos participam aqui na Globo do último debate antes do primeiro turno. E a importância do voto para deputados federais e senadores. Você vai ver também. Brasil cria empregos com carteira assinada em agosto acima do esperado. O furacão Ian provoca destruição histórica no estado americano da Flórida. A Rússia anuncia que vai anexar 4 áreas ocupadas na Ucrânia. A Globo recebe 3 indicações ao Emmy Internacional, o prêmio de maior prestígio da televisão mundial. O Jornal Nacional está começando. Na reta final para as eleições de domingo, os presidentes do Senado, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral garantiram a segurança do sistema eleitoral brasileiro. A corrida pela presidência da República. Nova pesquisa mostra Lula com 50% dos votos válidos e Bolsonaro com 36%. A disputa nos estados. Em São Paulo, Haddad tem 41%, Tarcísio 31% e Rodrigo 22%. Em Minas Gerais, Zema aparece com 57% e Calil 34%. No Rio de Janeiro, Castro tem 44% e Freixo 31%. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral decide proibir transporte de arma e munição desde a véspera até o dia seguinte ao primeiro turno. Dia de eleição não é dia de transportar arma, dia de eleição não é dia de ficar passeando com fuzil, dia de eleição é dia de transportar o título eleitoral, dia de eleição é o dia de levar esperança para que o Brasil possa escolher o que o eleitor queira. TSE dá prazos para a PL explicar se usou o dinheiro público em auditoria sobre a Corte Eleitoral e apresentar também as notas fiscais do gasto. Na economia, o Banco Central sinaliza que a taxa básica de juros pode começar a cair no meio do ano que vem. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Gente, há 2 dias do primeiro turno, nova pesquisa Datafolha mexe profundamente com as campanhas. Começamos então com a pesquisa para a presidência da República. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. Vamos ver então os votos válidos em cenários de primeiro e segundo turnos com os candidatos que mais pontuaram. O ex-presidente Lula do PT lidera com 50% dos votos válidos. O presidente Jair Bolsonaro do PL vem em seguida com 36%. Ciro Gomes do PDT aparece com 6%. Simone Tebet do MDB tem 5%. E Soraya Tronic do União Brasil aparece com 1%. Num cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente venceria com 54% contra 39% do atual mandatário. Olá, boa noite. O Jornal da Cultura está começando 5 minutos mais cedo por causa do horário eleitoral. Aqui na bancada temos o economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central, e o jornalista e apresentador do Provoca, Marcelo Taz. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Schwartzman. Seja bem-vindo. Boa noite, Taz. Boa noite, Karen. Boa noite. Pesquisa Datafolha divulgada no início da noite mostra estabilidade na corrida presidencial. Agora vamos ver os outros destaques do Jornal da Cultura desta quinta-feira, 29 de setembro. Ministros Alexandre de Moraes e Rosa Weber, ao lado do presidente do Congresso, reforçam a segurança do sistema eleitoral a observadores internacionais. O Brasil sonhava com a mecanização do processo de votação. Uma mecanização que garantisse a participação de todos e que nos libertasse de armadilhas eleitoreiras.
Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, proíbe o transporte de armas por colecionadores, atiradores desportivos e caçadores durante as eleições. Dia de eleição não é dia de transportar arma, dia de eleição não é dia de ficar passeando com fuzil. Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro teria desembolsado mais de R$220 mil do fundo eleitoral para pagar relatório particular que questiona a segurança das urnas eletrônicas. Só no mês de setembro, que antecede o primeiro turno, Câmara dos Deputados libera R$500 bilhão ao orçamento secreto. Lembrando que nesta edição temos o economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central, e o jornalista e apresentador do Provoca, Marcelo Taz. E claro, você também pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Jair Bolsonaro partiu mais uma vez para o ataque contra o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. O presidente acusou o magistrado de favorecer o PT e ainda se baseou em uma notícia falsa para ameaçar usar as Forças Armadas para fechar sessões eleitorais. Olá, boa noite para você. 6 em ponto pelo horário de Brasília. Estamos no ar, ao vivo, com mais uma edição do UOL News nessa quinta-feira, 29 de setembro de 2022. Hoje com muita notícia, tempo correndo. Daqui a pouco sai Datafolha, tem debate na Globo logo mais também. E a gente vai trazer análise e também apuração dos nossos colunistas e outros assuntos do dia. Participe pelas redes sociais, hashtag UOL News, para nos assistir. Você já sabe os canais. Vamos lá que hoje o tempo está correndo. E a gente abre essa edição falando sobre a expectativa para o último debate entre os candidatos à presidência da República. Está marcado para hoje à noite na Globo. 7 presidenciáveis foram convidados: Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Kelmon, Felipe Dávila, Lula, Simone Tebet e Soraya Tronic. Seguindo a lei eleitoral, foram convidados os candidatos de partidos com representação no Congresso de, no mínimo, 5 parlamentares. Quem tem informações de bastidores vai contar um pouco mais sobre a preparação para esse debate é a colunista Thaís Oyama. Oi, Thaís. Boa... Veja no SBT Brasil. Briga entre torcedores do Náutico do Sport Recife termina com 3 feridos à bala. Mulher que acusa 3 jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto de estupro conta detalhes da violência. Estudante é morto ao tentar entrar por engano em carro de um guarda municipal na Grande São Paulo. Furacão mata pelo menos 2 pessoas na Flórida. E atestado de óbito diz que Rainha Elizabeth II morreu de causas naturais. É já já. Olá, boa noite. Boa noite. Em São Paulo, mais de 4.000 mulheres que têm medidas protetivas já pediram ajuda da polícia por meio de um aplicativo de celular. O chamado Botão do Pânico acelera o atendimento às vítimas de violência doméstica. Veja agora outros destaques do dia. Imagens revelam assassinato de ex-presidente de escola de samba. Furacão Ian provoca transtornos e destruição nos Estados Unidos. Brasil registra novo aumento de empregos com carteira assinada em agosto. E os preparativos da Justiça Eleitoral para levar 156 milhões de brasileiros às urnas. Denunciar. Essa é a recomendação dos especialistas para se chegar a golpistas que enganam mulheres com promessas de um relacionamento amoroso. O crime ficou conhecido como estelionato sentimental e tem aumentado nas redes sociais. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Alunos e funcionários de uma escola da zona oeste de São Paulo foram feitos reféns por criminosos. Eles entraram no colégio para fugir da polícia. 3 bandidos foram presos. Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Muito boa noite para você, são 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições, hoje quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 da noite com José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel, Diogo Schelp, Guilherme Fiuza e Augusto Nunes. Vamos aos destaques do programa de hoje. Bolsonaro sobe o tom contra Moraes e culpa ministro por vazamento de dados do celular do ajudante de ordens. TSE manda a Google explicar suposto favorecimento ao presidente em vídeos na plataforma. E tem expectativa para o debate da Globo de logo mais.
Isso e muito mais agora para você aqui em Os Pingos nos Is Especial Eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O terceiro e último debate desse primeiro turno entre os candidatos à presidência da República nas eleições de 2022 será realizado nesta quinta-feira pela Rede Globo. O evento terá início às 10h30 da noite e será dividido em 4 blocos. O debate será mediado por William Bonner e, de acordo com a programação da emissora, poderá durar até a 1h40 da manhã de sexta. Os candidatos Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Luiz Felipe Dávila, Simone Tebet, Lula, Soraya Tronic e Padre Kelmon já confirmaram presença. Seguindo a lei eleitoral, foram convidados os candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de no mínimo 5 parlamentares e sem impedimento na Justiça. O primeiro e terceiro bloco serão de temas livres, o segundo e o quarto com temas determinados pela Globo. Ao final do quarto bloco, cada candidato fará suas considerações finais. As perguntas em ordem sorteada previamente serão feitas sempre de candidato para candidato. Depois do fim do debate, cada presidenciável será conduzido à sala de imprensa, onde terá a possibilidade de conceder uma entrevista coletiva. Com esse destaque, a gente abre o programa desta quinta-feira. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Olá, todo mundo na expectativa para o debate da Globo entre os candidatos à presidência da República, um debate que acontece num momento crucial da campanha, o último, a 3 dias do primeiro turno, e eu estarei te esperando logo depois do debate no Jornal da Globo, com as impressões dos candidatos que participaram, com comentários dos nossos analistas e também com a análise dos números da mais recente pesquisa Datafolha de intenção de voto. Estarei lá, te espero.